Olá, eu sou o Rogério Mon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Dentro dos negócios de família, a gente tem muitas coisas que são importantes para, de fato, se organizar, se estruturar, para evitar problemas. Mas um desses pontos, que é, sem dúvida alguma, fonte de dor de cabeça para muitas empresas, quando a coisa não foi bem feita lá no início, é a questão das relações trabalhistas entre funcionário e patrão, dono da empresa. Para falar sobre esse e outros temas, nosso convidado de hoje está aqui em Porto Alegre e é o advogado Luiz Gustavo Longo. Seja muito bem-vindo, doutor Longo. Boa noite, Rogério, e aos demais telespectadores. Mas, meu caro, acho que é um dos pontos que mais preocupa o empresário quando ele começa a crescer e muitas vezes acaba tendo que trazer pessoas para trabalhar dentro da empresa e acaba muitas vezes, por não conseguir ou por achar que é mais barato não fazer uma formalização, bota a pessoa para dentro da empresa e começa a trabalhar. Isso acaba gerando problemas, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Só que antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir para contar-lhes um pouco da tua trajetória, como é que as coisas começaram para ti, para que as pessoas possam também conhecer um pouco o doutor Luiz Gustavo Longo. Ok. Eu comecei, Rogério, na madeireira do meu pai, trabalhando, gerindo principalmente essas questões dos funcionários de recursos humanos. Lá na empresa do meu pai, e aí depois eu comecei a fazer faculdade de Direito e tal, eu vivenciei muito, porque a empresa do meu pai, a madeireira do meu pai, era uma madeireira familiar. Era eu, era a minha mãe, era o meu irmão também que ajudava na administração, enfim, dessa madeireira, né? Nós tínhamos alguns funcionários e aí eu percebi, Rogério, aí o quê? Eu tive muitas experiências, tanto na área de vendas, como também na área jurídica, na área contábil. Depois comecei a fazer faculdade de Direito, me formei pela UPF, Universidade de Passo Fundo, né? Enquanto trabalhava e fazia faculdade, eu fui gerenciando todo o sistema da madeireira e percebi mesmo, né, a importância de ter tudo documentado, né, porque senão dá problema, né? Aí depois, então, que eu trabalhei na madeireira, fiz faculdade, enfim, assumi, criei o meu escritório de advocacia no município de Marau, né? Onde lá tive diversos clientes, né? No município pequeno, o sobrenome ajuda muito, aí tive muitas indicações, enfim, né? Mas eu percebi muito, criando esse meu escritório de advocacia, a experiência que eu tive lá na madeireira do meu pai, para criar uma empresa de advocacia do zero, né? E tendo toda a documentação necessária para que a gente não se incomodasse com órgãos públicos, com outras questões que porventura poderiam vir, né? Então, criar um escritório de advocacia do zero, como eu criei, realmente só foi possível diante da vasta experiência que eu tive trabalhando numa outra empresa, né? Aí depois desse escritório de advocacia no ano de 2008, acabei vindo para Porto Alegre, né? Praticamente transferi o meu escritório de advocacia de Marau para Porto Alegre em 2008, né? E aí comecei efetivamente a advogar mais também para os clientes aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Evidentemente que no início foi um pouquinho complicado, porque eu tinha muitos clientes no município de Marau e arredores também ali de Passo Fundo, enfim, então tinha que estar toda hora me deslocando, Porto Alegre, Marau, Passo Fundo, Carazinho, enfim,
mas isso a gente administrava da melhor forma possível. Então, um pouquinho da minha história aí, Rogério, para quem está assistindo saber um pouco mais da minha história. Ah, muito bacana. E é muito interessante justamente essa tua vivência dentro de uma empresa familiar. E a empresa familiar, a gente tem muitos exemplos. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma grande empresa, né? Por exemplo, existem veículos de comunicação aí que têm milhares de funcionários e que são empresas familiares, mas existem aqueles pequenos mercados ou pequenas indústrias que são 5, 6, 10 funcionários. Então, os negócios de família, eles têm toda essa amplitude de possibilidades. Agora, uma das coisas que a gente vê, doutor Longo, muitas vezes nas empresas familiares, é a informalidade na hora de contratar as pessoas ou de preencher os cargos. Porque, afinal de contas, são parentes. Ah, é meu primo, é meu tio, é meu amigo lá de tantos anos, que além de ser meu parente, é meu amigo, uma pessoa muito próxima. E aí eu coloco para dentro da empresa e não me preocupo em formalizar. Não se deve fazer isso, né? Isso pode gerar problemas sérios. Quando eu trabalhei na madeireira do meu pai há muitos anos, nós sempre tivemos contratos de trabalho por escrito e nós fazíamos questão de justamente documentar, né, toda a relação trabalhista. Por quê? Tudo que era combinado com o colaborador, nós fazíamos, né? Qual o resultado disso, Rogério? A madeireira não teve absolutamente nenhuma reclamatória trabalhista. Por quê? Porque nós deixávamos tudo por escrito, claro, documentávamos tudo, e inclusive pedíamos para os funcionários, conversávamos, dialogávamos com eles, olha, tá tudo certo, tem alguma coisa que porventura a gente não está pagando para vocês, né? Hoje a realidade que se vê muitas vezes nas empresas familiares é o quê? É contratação sem carteira assinada, é contratação que é acertado uma coisa no início e depois a relação ela se modifica e isso não é documentado, né? Então, o que que o empresário, principalmente que tem uma empresa familiar, precisa? Ele precisa ter aquela consciência de que, mesmo sendo parente, precisa necessariamente documentar toda a relação trabalhista, desde o contrato de trabalho, desde a assinatura dos cartões ponto, quando o funcionário, né, quando o colaborador vai trabalhar, entrada, saída da empresa, quer dizer, documentando tudo. E outra coisa, ter aquela consciência que nós tivemos lá, inclusive na madeireira do meu pai, dizendo o seguinte: olha, encerrou-se a relação trabalhista. Tem mais algum direito trabalhista que nós, porventura, você acha que nós não pagamos, né? E já aconteceu, eu lembro de um caso, dois casos, que realmente disseram para nós: olha, isso aqui eu considero que vocês não pagaram e tem que pagar. E nós pagamos, né? E nós pagamos, e aí o que que aconteceu? Não tivemos problema trabalhista com esse funcionário, justamente porque, por causa dessa consciência que o empresário familiar tem que ter, de que ele, documentando tudo e fundamentalmente dialogando com o colaborador, ele vai evitar um processo trabalhista que é moroso, caríssimo, né? Hoje um processo trabalhista ele é caro porque não é só a discussão jurídica sobre os direitos trabalhistas, mas tem INSS, tem imposto de renda, tem uma série de tributos incidentes em cima que torna o processo trabalhista caríssimo. E são cuidados que muitas vezes não é tão difícil de se organizar logo na entrada, né? Tomar esse cuidado. A entrevista de desligamento é uma coisa também muito importante para sentir se a pessoa está descontente com alguma coisa, como tu falaste. Agora, doutor Luiz Gustavo Longo,
já tem bastante experiência, muitos anos aí como advogado especializado aí na questão do direito do trabalho e outros pontos também. Deve ter algumas histórias para contar, para compartilhar com os nossos telespectadores aí de situações que aconteceram dentro de empresas de família, não? Não tem alguma coisa que possa ser contada? Caso emblemático que nós tivemos aqui no escritório, a gente teve vários casos assim, ó. Nós tivemos um caso muito emblemático entre um tio e um sobrinho, tá? O tio, ele tinha uma empresa, era uma mecânica de carros, né? E esse tio contratou o sobrinho para ajudar ele na mecânica, né? Então, o que que aconteceu? Esse sobrinho acabou trabalhando na mecânica normalmente, chegava 8 horas, 8h30 da manhã, saía às 6, 7, né? Saía no final do dia e foi trabalhando sem carteira assinada, né? E esse tio pagava. Essa mecânica tinha muitos carros chegando, enfim. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Passou-se lá quase 2 anos dessa relação, né? Ele sempre pagando por dia e tal. E chegou um momento que a relação deles ficou um pouco conturbada e aconteceu de que este sobrinho perguntou ao tio no final da relação se ele acertaria, né, as verbas rescisórias, os direitos trabalhistas, e o tio disse que não acertaria. Resultado, terminaram na Justiça do Trabalho. E aí o que que aconteceu? Esse tio veio me procurar para fazer a defesa da empresa. E eu me surpreendi muito nessa relação familiar, porque o dono da empresa disse assim: não, mas ele é meu sobrinho, a gente faz churrasco todo final de semana. Enfim, o que que acabou acontecendo? Quer dizer, uma relação que era familiar, de família, acabou depois dando quase uma guerra na família, né? E o que que eu conscientizei esse empresário na época, né? E que ele devia fazer um acerto, um acordo, enfim. E realmente, né? A gente chegou na primeira audiência já com uma proposta de acordo e felizmente nós conseguimos, com a ajuda do juiz, que foi muito habilidoso nessa questão de tentar um acordo nessa primeira audiência, a gente felizmente conseguiu fazer um acordo nessa audiência. Mas por que que deu todo esse problema? Porque se houvesse o registro da carteira de trabalho logo no início da relação de emprego, com certeza absoluta não haveria nenhum problema, né? Inclusive, esse empresário depois teve que pagar todos os custos também, além do valor, né, do acordo dado para esse sobrinho, ele teve que pagar todos os custos trabalhistas envolvendo, né, contribuição previdenciária, imposto de renda, enfim, teve uma série de custos depois em cima que, né, não tinha como não, né, fazer, porque, como acabou num processo trabalhista, o processo trabalhista é extremamente caríssimo, né? E, de certa forma, esse empresário ele se conscientizou, né? E eu tentei colocar, né, conscientizá-lo de que nas próximas vezes ele deveria assinar a carteira, né, das pessoas que vinham trabalhar na mecânica dele. Isso é interessante porque a gente tem também clientes que muitas vezes contratam familiares e nessa linha, não, é meu parente, meu, vi crescer comigo, isso não vai acontecer nada. E às vezes é aí que gera um problema deste tamanho, né? Que não é apenas para a empresa, mas que também gera um problema muito grande dentro da família. Uma outra coisa que também a gente vê muitas vezes acontecer são empresários que são empresários há muito tempo e que têm um certo conhecimento a respeito das relações de trabalho e das leis, só que as leis mudam,
Então, com o passar do tempo, alguma coisa que era feita de um jeito, daqui a pouco é feito de outro, ou um entendimento que era de um jeito, daqui a pouco é de outro. Então, nesse sentido, é importante ter o assessoramento, ter um acompanhamento, uma consultoria de um profissional da área do direito do trabalho para colaborar com essas empresas, não é assim? Rogério, nós temos aqui no escritório, na área da consultoria trabalhista, nós dividimos em três partes, tá? Primeiro que no Brasil, o empresário deve ter a consciência, deve mudar um pouco o comportamento de que ele não deve contratar os serviços de uma consultoria trabalhista preventiva, tá? Porque a consultoria trabalhista, ela é dividida em duas partes, né? Existe a consultoria trabalhista preventiva, aquela que já diz previne reclamatórios trabalhistas, e a consultoria trabalhista reativa. Qual que é a reativa? É aquela que eu contei há pouco a história do empresário que veio me procurar no escritório para fazer a defesa trabalhista do processo dele. O que ele veio procurar? A consultoria trabalhista reativa. Então, a maioria dos empresários no Brasil, o que eles entendem, né? Eles entendem que deve ser apenas contratada a consultoria trabalhista reativa, quando não. O empresário deve modificar um pouco a consciência, porque a consultoria trabalhista preventiva, nós atuamos aqui no escritório em três focos, né? Que nós chamamos rotinas de admissão. O que é? É contratar o funcionário de forma certa, com os documentos adequados, tá? Aí depois, rotinas de vigência do contrato de trabalho, onde é analisado toda a documentação vigente no contrato, cartões ponto, atestados médicos, enfim, tem vários documentos durante a vigência do contrato de trabalho desse funcionário. E, por último, rotinas de rescisão, onde tem todo um protocolo de rescisão que a empresa deve seguir para que ela não se venha se incomodar se esse funcionário resolve ingressar com uma reclamatória trabalhista. Então, nós dividimos a consultoria trabalhista preventiva nestas três etapas, e se a empresa contrata essas três etapas, dificilmente ela vai ter problema com o funcionário lá na reclamatória trabalhista. O que a gente vê muitas vezes é o quê? O empresário, por não ter esta consciência da consultoria trabalhista preventiva, depois vai contratar o advogado lá para fazer a defesa no processo judicial e paga valores, assim, muitas vezes muito maiores, né, que pagaria, por exemplo, na contratação de uma consultoria trabalhista preventiva, né? Porque, às vezes, aquela vontade, né, de economizar um pouco acaba lá na frente saindo muito mais caro, porque não fez a coisa certa, não teve alguém para orientar adequadamente. Então, é aquela história: o barato às vezes sai caro para o empresário. E muitas vezes, doutor Longo, não existe a má vontade da pessoa, do empresário, de querer enganar o seu colaborador ou alguma coisa assim. Existe desconhecimento das regras adequadas para fazer uma contratação de forma correta, até mesmo a questão de intervalos entre jornadas, as questões de elementos que caracterizam insalubridade, periculosidade. Não são todos os empresários que de fato conhecem isso. Por isso que é importante ter um profissional da área para colaborar com esses pontos, né? Se vê nas empresas menores, principalmente empresas familiares, né, é que o empresário, ele acredita muito assim, que ele contratando um contador, o contador, ele dá toda esta assistência jurídica, né? Mas, na verdade, o que o contador faz é o quê? Organizar uma certa documentação e precisa ser completada com a assistência de um advogado, né? Então, o que o contador faz? Ele faz lá as folhas de pagamento, faz, né, os tributos a serem pagos, enfim, né? Mas a questão trabalhista propriamente dito, por exemplo, um contrato de experiência, né?
O contador, ele até pode fazer um contrato de experiência, mas aí entra a parte do advogado em analisar todas as cláusulas do contrato de experiência para ver se a empresa está, né, adequada com esse contrato de experiência ou se esse contrato de experiência vai dar uma dor de cabeça forte para o empresário. Por exemplo, tive uma situação aqui no escritório de um contrato de experiência que me foi apresentado por um empresário daqui de Porto Alegre que dizia assim, o contrato de experiência de 45 dias, sendo que poderá ser renovado conforme ajuste entre as partes. Só que o que acaba acontecendo? Se tem uma cláusula dessas, já tem que ter, daqui a 45 dias, um termo de prorrogação, onde o funcionário vai assinar, tendo ciência de que o contrato de experiência dele vai para 90 dias. O que ocorre na prática muitas vezes, né? Existe esta cláusula do contrato de experiência e não há termo de prorrogação. Aí há um erro, né? Não é erro contábil, mas há um erro jurídico aí. Por quê? Porque se a empresa tem um advogado para revisar esse contrato de experiência, o que o advogado vai dizer? Não, ao invés de colocar uma cláusula que as partes vão conversar sobre um ajuste de renovação do contrato, colocar este contrato está automaticamente renovado ao final de 45 dias. Se coloca uma cláusula assim, não há problema nenhum. O contrato após, né, os 45 dias, ele automaticamente é renovado até os 90 dias, que é o prazo máximo do contrato de experiência. Então, são esses tipos de situações que o empresário tem que ter consciência de que ele não deve não só ter um contador competente, mas um advogado competente para que a empresa dele possa crescer fundamentalmente sem problemas de reclamatórios trabalhistas. Então, Luiz Gustavo Longo, a gente está chegando ao final do tempo do nosso programa. Eu gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo aqui na TV Cidade de Farroupilha. A principal mensagem que eu digo, principalmente para os empresários que têm empresas familiares, documentem toda a relação das pessoas que estão trabalhando para vocês. Por quê? Porque o processo trabalhista ele é custoso, ele é muito complicado, gera um desgaste muito grande, e quanto mais vocês documentarem essa relação de emprego, independente de ser familiar ou não ser familiar, quanto mais vocês documentarem, menos vocês vão sofrer com a justiça do trabalho. Isso é importante, isso eu aprendi lá atrás, quando eu trabalhei na madeireira, onde a gente documentou tudo e, felizmente, não houve absolutamente nenhuma reclamatória trabalhista, né? E foi uma experiência, assim, fabulosa que, sem dúvida nenhuma, eu levei para a vida. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Longo, especialista em Direito do Trabalho, falando de Porto Alegre, aqui para o programa Negócios de Família. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Obrigado, Rogério, e boa noite a todos. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui pela TV Cidade, nós temos um encontro marcado para falar sobre estes temas que envolvem os negócios de família, empresas familiares e todo esse contexto. Segunda-feira que vem tem mais. Nos vemos lá. Tchau, tchau.